Olá, meu nome é Adriana e o objetivo desse canal é abençoar a sua vida. Quero compartilhar com vocês hoje uma dificuldade que eu tive muito grande no meu processo ali de luto, né? Já que eu tô falando aí já alguns vídeos já que eu venho falando desse assunto, porque eu acho que de alguma forma isso tá chegando no coração de alguém que precisa, né, ouvir essa mensagem. Porque muitas vezes nós guardamos para nós os nossos desafios, achando que não vai fazer diferença na vida de alguém, né? Mas como é algo que hoje eu tenho liberdade para falar, né? Porque é algo que, graças a Deus, eu consegui vencer e passar. Eu creio que compartilhando aqui com vocês alguns dos desafios que eu já enfrentei, eu posso ajudar alguém que está passando agora, exatamente agora por isso, né? Por isso que eu venho aqui gravar esses vídeos e compartilhar. Não teria outro motivo para eu fazer isso, a não ser ajudar realmente. Então, eu sou cristã e durante o período do meu luto, eu tive uma dificuldade na oração. Tive dificuldade em permanecer uma vida constante de oração. E isso perdurou por um bom tempo. A minha dificuldade era falar, a oração falada, né? Eu tinha dificuldade de falar com Deus. Então, assim, durante um bom período, eu fiquei no campo do pensamento, né? As minhas orações eram no campo do pensamento. E eu não conseguia mais desenvolver uma rotina de oração. Claro que teve um gatilho para isso, né? Quando aconteceu, né, o que aconteceu com o meu filho, eu tive alguns questionamentos, né? Como eu entrei numa fase de muitos pensamentos acelerados e repetitivos, eu pensava assim, chegou um momento que eu comecei a pensar assim, bom, se a minha oração, né? Todo mundo tanto fala que oração de mãe tem poder, que uma mãe de joelhos, um filho de pé, né? Eu pensava, a minha oração não foi suficiente, a minha oração não foi eficiente, eu não tive fé suficiente, talvez eu orei pouco, né? Tudo que eu orei não foi o suficiente para mudar o destino do meu filho, né? Então eu pensava, não adianta orar, vai acontecer o que tem que acontecer, não adianta orar. Passou esse pensamento pela minha cabeça em alguns momentos, né? Até que Deus foi tratando comigo. Por quê? Nós, por mais que a gente tenha uma caminhada com Deus, por mais que a gente tenha anos, né, de igreja, por mais que a gente tenha cursos de teologia, por mais que a gente tenha feito N retiros e movimentos, né, na igreja para buscar conhecimento de Deus, e momentos de oração, e vigílias, etc., né? Tudo que a gente faz para crescer na fé. Por mais que você tenha toda essa bagagem, eu acredito que nós não conhecemos a soberania de Deus. Nós não conhecemos. Por mais íntimo que você possa ser de Deus, eu acredito que nessa terra, nessa dimensão, nós não vamos ter um conhecimento integral do que é a soberania de Deus. Então, eu questionei Deus num pensamento muito superficial, né? Deus não atendeu minha oração, né? Olha o que aconteceu com meu filho, Deus não atendeu minha oração. E eu orei muito pela vida dele, né? Orei muito para que Deus o guardasse, orei muito para que tudo isso não tivesse acontecido. Eu orei muito, pedi muito isso para Deus, né? Mas não foi suficiente. E durante um período, a minha mente, ela estava fechada nesse pensamento. Então eu não conseguia ter momentos de oração. Eu não conseguia soletrar em palavras. As minhas orações, elas ficavam no campo do pensamento. Mas a palavra de Deus diz que Ele conhece até mesmo a palavra que ainda nem saiu da nossa boca. Então eu tenho convicção que Deus, Ele ouviu todas as minhas orações. Inclusive as orações que eu fiz em relação ao meu filho. Porque Deus, ele atende os nossos pedidos e as nossas orações
E não somente as que a gente fala, mas como diz na palavra mesmo. Aquelas orações que você faz que nem sai da tua boca, porque você não consegue nem falar, você não consegue nem resumir em palavras, né? Às vezes a tua angústia é tão grande que a tua oração está no campo do pensamento, no campo do sentimento, no campo, né, do teu interior. E você não consegue externar em palavras. Mas Deus está ali. Deus está ali lendo as suas orações, lendo os seus pensamentos. E foi assim, depois de um tempo, né? O Espírito Santo foi trabalhando no meu coração e trazendo algumas respostas. Porque eu sei que eu não vou ter todas. Mas eu sei que a soberania de Deus, ela agiu na vida do meu filho. Com amor, com graça e com misericórdia. Assim, fale o que quiserem falar, pensem o que quiserem pensar. Hoje eu tenho essa convicção. A soberania de Deus agiu. Durante muito tempo, nós cristãos atribuímos, né, alguns males que chegam na nossa vida e vai chegar na sua vida, chega, se não chegou, um dia vai chegar. Porque nessa terra nós não estamos livres de aflições. Como foi muito pregado em alguns meios muito triunfalistas, né? Que o mal nunca ia te alcançar, que o mal não vai chegar na tua casa, que nada de ruim vai te acontecer. E isso não é verdade. O próprio Jesus disse que nesse mundo nós teríamos aflições. Nós seríamos atingidos por aflições, mas que era para a gente ser corajoso, porque Ele já venceu o mundo. Então nós não estamos livres. Um dia vai chegar, se já não chegou, um dia vai chegar. Então nós temos que estar pronto para o dia mau, né? Se preparar, prontos na nossa fé, né? Na nossa base. Então orações que você faz aí no teu secreto, no teu íntimo, no teu coração, na tua mente, Deus, Ele ouve. E nós costumamos esquecer, né? Coisas que a gente ora, coisas que a gente fala com Deus no pensamento, coisas que a gente ora e pede para Deus no pensamento. Muitas vezes passam muitos dias, passam muitos meses, quem sabe até anos, e nós esquecemos. Mas Deus, Ele não esquece. Deus, Ele é soberano. A soberania de Deus, ela está acima de qualquer coisa na nossa vida. De qualquer coisa. Inclusive de protocolos religiosos, né? A soberania de Deus, ela está acima do nosso entendimento superficial. A soberania de Deus está acima da nossa teologia. A soberania de Deus está acima de tudo aquilo que a gente acha que sabe sobre Ele, sobre Deus. A soberania de Deus está acima de tudo e de todos. Então, né, como disse Jó, se a gente aceita o bem, por que a gente não aceita o mal? Durante muito tempo, nós cristãos atribuímos o mal que nos aflige a Satanás. Mas se a minha vida e a tua vida está no controle, na mão, né, debaixo da mão e do controle do Senhor, até o mal que nos aflige vem da parte de Deus. Deus ele não é o mal. Deus, Ele não opera o mal, né? Nós sabemos que o inimigo das nossas almas é quem opera. Mas assim como Deus deu autorização para Satanás tocar na vida de Jó, que era um homem íntegro e reto, segundo as palavras do próprio Deus, Ele deu autorização para Satanás tocar na vida dele. Tocar nos bens, nos filhos, na saúde. Para testar, para provar o coração de Jó. Então nós entendemos hoje que até o mal que nos aflige é permissão de Deus, sim. É permissão de Deus para nos mostrar que Ele é soberano, que Ele é o nosso Pai Criador, que Ele sabe muito além daquilo que nós pensamos que sabemos. A palavra diz que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. Os pensamentos de Deus são muito mais altos, muito mais elevados do que os nossos. Então, nós aceitamos o bem de Deus
mas não aceitamos o mal. Então, dentro desse pensamento, o que aconteceu comigo é um processo de entendimento, um processo de cura, um processo de abrir, né, o entendimento para tudo isso. É isso que eu gostaria de compartilhar com você. Baseado nessa dificuldade, eu me recordo que muitas vezes eu não tinha força para orar, para cantar, para louvar, porque eu sempre fiz parte do louvor, né? Então eu ia para o YouTube buscar pregações, buscar orações, buscar louvor. Um bom período, né, do meu processo de luto, o que me alimentava espiritualmente eram as palavras que eu ouvia no YouTube. Pregações, louvores, orações. E durante um tempo foi isso que me sustentou. Então, baseado nisso, eu criei um e-book há poucos dias e lancei como um devocional, em forma de um devocional diário, pensando nessa dificuldade que eu tive, né, para dar um norte, porque muitas vezes a gente está tão atolado ali na nossa dor, né, no nosso desespero, que a gente não tem um norte para seguir a nossa caminhada. Eu vou deixar o link desse e-book aqui na descrição e espero que seja para abençoar a sua vida, abençoar a vida de alguém que você conhece e que seja realmente assim um norte, sabe? Aquelas placas que apontam o caminho que você deve seguir para você chegar no teu destino, que seja uma plaquinha, né, apontando o caminho para que você chegue no seu destino, que é a cura completa, né, que eu desejo para sua vida. Eu sei que essa mensagem não é para todo mundo que está assistindo, essa mensagem são para pessoas específicas que estão passando por essa situação. E é com você que eu estou falando agora. Amém? Confere se você já está inscrito no canal. Se não estiver, se inscreva. Comente aqui embaixo se você tem algo a acrescentar em relação a este assunto, quais são as suas dúvidas, as suas dores, as suas dificuldades. E aquilo que eu puder estar compartilhando para ajudar, também estarei fazendo mais vídeos, né, em relação a isso. Deixe seu comentário, compartilha, comenta, se inscreva e vamos ser canal de bênção na vida de mais e mais pessoas. Até o próximo vídeo.